Olá e bem-vindos. Hoje vamos pegar num texto bastante interessante e talvez provocador de 2016. É do Edson Zogby. E ele lança uma ideia forte, a de que uma espécie de Terceira Guerra Mundial, mas socioeconómica, terá começado mais ou menos ali por volta do ano 2000. E o que estaria por trás disto? O que ele chama de uma cultura da exclusão. Basicamente, a ideia é que, pronto, a globalização e a internet conectaram-nos mais, certo? Mas, ao mesmo tempo, e aqui está o paradoxo, permitiram que certas estruturas, governos, multinacionais, até religiões ou futebol, se fechassem mais sobre si mesmas. Que construíssem muros gigantes, como ele diz, a excluir o que não fosse, digamos, super rentável ou útil para elas. É uma perspectiva, bem, que merece ser vista de perto. Exatamente, e essa contradição é mesmo o ponto central. Mais tecnologia a ligar, mas mais exclusão na prática, na vida das pessoas. O texto defende que isto não acontece por acaso, que há mecanismos específicos dessa cultura da exclusão a funcionar. E é isso que define o conflito que ele descreve. Certo. Então a nossa tarefa aqui é explorar essa visão, que já tem uns anitos, é de 2016. Quem são estes atores da exclusão, segundo o Zogby? Como é que isto afeta as várias gerações? E talvez o mais interessante, que sinais de resistência ou de mudança é que ele já via naquela altura? Olha, o texto até detalha alguns mecanismos. Por exemplo, ele fala da situação dos mais jovens, não é? Os estagiários, os trainees no início da carreira. Muitas vezes ainda dependem dos pais, financeiramente falando, e acabam por aceitar trabalhos que, apesar da imagem corporativa, pronto, oferecem condições muito precárias. O autor chega a falar de remuneração escrava. O que parece fasciná-lo aqui é como o sistema se aproveita dessa necessidade de entrar no mercado, não é? E acaba por perpetuar um ciclo. Sim, um ciclo de dependência, ou pelo menos de aceitação de coisas que não são justas. É uma imagem forte, essa. E no outro extremo, nos mais velhos, os trabalhadores sénior. Pois, esses também não escapam na análise dele, os senhores, como ele os chama. A ideia é que são muitas vezes postos de lado, considerados caros, difíceis de manter, e acabam por ser afastados do mercado e ficam dependentes de sistemas sociais que, na visão do autor, não dão conta do recado. Ele usa mesmo uma expressão muito dura, abandonados como mendigos do sistema. É uma linguagem chocante, de facto. E ele contrasta isto com quem? Com quem está no poder. Sim, o contraste é muito marcado com quem está ligado aos governos. A análise do Zogby sugere que estas pessoas, depois de eleitas por sistemas que ele acha obsoletos e corruptos, ganham um poder quase real. Ele diz que se tornam reis e até compara com o Game of Thrones, mas diz que a realidade consegue ser pior, muito pior. Quer dizer, ele usa isto para ilustrar uma desconexão e um potencial abuso de poder que ele vê ali. Ele alarga o âmbito. Alarga, sim. As religiões organizadas, por exemplo, levam uma crítica bastante severa no texto. O Zogby acusa-as de estarem muito viradas para dentro, para a sua própria sobrevivência como instituições e para estratégias de sedução, como ele chama, para manter os fiéis. E que isso acontece em vez de praticarem a humanidade, que supostamente deveriam promover. Critica também o custo disto tudo, muitas vezes sem pagarem impostos, sendo sustentadas pelos outros. A conclusão dele é, bem, é taxativa. Não ajudam em nada, segregam, iludem, tramam e cobram caro. Agrupar assim governos, grandes empresas, religiões, é uma generalização considerável. Qual será o fio condutor que ele vê nisto tudo? O fio condutor, pelo que se percebe do texto do Zogby, parece ser a manutenção do poder, do status quo e a criação de mecanismos, sejam económicos, ideológicos, ou até de distração, que sirvam para proteger esse poder de ser contestado, percebe? É nesse sentido que ele também mete o futebol ao barulho. O futebol, como assim? Como é que o futebol entra nesta equação da explosão? Bem, ele descreve o futebol como um mundo que funcionaria, em boa parte, à base de dinheiro de origem duvidosa. Fala explicitamente em dinheiro sujo do Caixa 2 e do crime organizado. Argumenta que aqueles salários milionários de alguns jogadores não se aguentavam só com receitas limpas
E por que é que isto aconteceria, segundo ele? Por causa da vista grossa dos governos. Veriam o futebol como, pronto, o velho ópio do povo. Uma maneira de manter as pessoas entretidas, passivas e longe de coisas que pudessem levar a mais perguntas, como a cultura, os livros, o conhecimento. Lá está a ideia da distração a servir o poder. E os mídia, a comunicação social, ele também lhes aponta o dedo. Sim, sugere que são, de alguma forma, cúmplices. A lógica que ele apresenta é que, como muitas vezes pertencem aos mesmos grupos de poder que as outras instituições que ele critica, teriam mais a perder se revelassem certas verdades profundas. Ele até diz que uma conversa honesta com jornalistas mostraria isso. Mas, curiosamente, apesar de pintar este quadro todo, que parece bastante negro, Zogby, que se diz especialista em tendências, insiste que não é pessimista, que vê sinais no sentido contrário. Então é aqui que a análise vira para a esperança, para as saídas possíveis. Exatamente, ele foca-se muito nas gerações como motor dessa possível mudança. Por um lado, os mais jovens daquela altura, os de 2016, o texto diz que tinham um senso e apreço à ética como nunca antes visto, uma avidez por justiça, por rejeitar o que está velho, corrupto. O primeiro exemplo que ele dá é como eles desafiaram as editoras de música, que ele achava abusivas, mas depois vai mais longe. Aponta para coisas como o Uber e o Airbnb, que estavam a surgir como um ataque direto a sistemas antigos que beneficiavam interesses instalados. Ele usa palavras fortes, corruptos, ladrões, usurpadores e diz: isso é só o começo. Parece que ele vê na tecnologia, mas usada por uma geração com certos valores, um poder de disrupção grande contra essas estruturas que excluem. Sem dúvida, a tecnologia por si só não seria a chave, mas sim a forma como é usada por uma geração com essa bússola ética mais afinada e com vontade de abanar as coisas. Mas a análise não para nos jovens. O Zogby olha também para o outro lado da pirâmide etária, os mais velhos. Os mesmos que ele antes descreveu como descartados. O que é que ele vê neles como força de mudança? Viu um ceticismo crescente. O texto sugere que esses velhos começavam a perceber que aquelas histórias todas, de uma velhice super feliz, que muitas vezes serviam para os manter a trabalhar mais tempo ou para lhes tirar as poupanças, podiam ser armadilhas. Claro que ele reconhece que se vive mais e melhor, mas lança a pergunta: mas a que preço? E seria esse despertar, esse questionamento do custo real das promessas do sistema, outra fonte de tensão, outra hipótese de mudança. Ok, então temos os jovens com a ética e a disrupção e os mais velhos com o ceticismo. Falta alguém nesta fotografia? Falta. E é uma peça-chave na análise do Zogby, uma camada intermédia. Ele descreve-a como estando um pouco abaixo dos velhos e sendo também ela maltratada pelo sistema, tratada como escória. Mas esta geração ainda teria muita força produtiva e capacidade intelectual para reagir. Seriam, na altura do texto, os mais ativos nas redes sociais como o Facebook. Usavam-nas para se expressar, organizar e, um ponto muito importante, seriam eles, na maioria, a suportar financeiramente aqueles jovens estagiários mal pagos, alimentando sem querer as tais empresas vampiras. Que posição complicada, pressionados, mas ainda com força para agir e, ao mesmo tempo, a sustentar a geração seguinte, que também está a ser explorada. É complexo. É muito complexo. É uma geração numa encruzilhada, de facto, mas com um potencial enorme para fazer a ponte. E é aqui que entra a previsão principal do autor. Que seria? Qual é a previsão dele? A previsão, feita lá em 2016, é que neste cenário de tensão a aumentar, de desordem, ele chama-lhe entropia, pegando no termo da física para falar da desorganização crescente do sistema, estas forças todas iam acabar por se cruzar, por se conectar. A energia dos jovens, o ceticismo dos mais velhos e a capacidade de agir da geração do meio. Tudo a convergir. E o resultado dessa convergência? Seria uma mudança calma, gradual? Não me parece que seja isso que ele antecipa. Ele vê essa conexão como um momento potencialmente muito disruptivo,
talvez caótico mesmo. Usa a metáfora de uma ebulição e vai buscar inspiração à teoria das estruturas dissipativas do Ilya Prigogine, aquele químico que ganhou o Nobel. A ideia base, simplificando muito, é que sistemas complexos que estão longe do equilíbrio, quando levam com muito stress, a tal entropia a aumentar, podem passar por uma fase de grande instabilidade, a ebulição. Mas, e aqui está o ponto, dessa turbulência toda pode surgir uma nova forma de organização, um novo Estado mais adaptado, talvez mais complexo. Portanto, a crise, a desordem, não seria necessariamente o fim, mas sim o prelúdio de uma reconfiguração profunda do sistema. É essa a ideia central, esse ponto de viragem, essa ebulição social que levaria a uma nova ordem socioeconómica, é o que o Zogby chama, de forma um bocado dramática, o dia D desta terceira guerra. Um momento tão esperado e tão doloroso por esperar, como ele escreve. Ele não diz como seria essa nova ordem, mas antecipa que a transição passaria por essa ruptura forte. Bem, fazendo aqui um resumo do que exploramos, vimos esta perspectiva do Edson Zogby, de 2016, que lia o nosso tempo não como paz, mas como uma guerra socioeconómica escondida. Uma guerra definida pela cultura da exclusão, que seria alimentada por instituições poderosas que usaram a era digital para reforçar barreiras, em vez de as derrubar. Vimos como ele descreve o impacto disto nas gerações, os jovens a começar a vida de forma precária, os séniores postos de lado e uma geração intermédia ali no meio, pressionada mas ainda com força. E, talvez o mais importante, vimos a outra face da moeda. As forças que, segundo os Zogby, estariam a surgir para desafiar isto tudo. A ética e a capacidade de disrupção dos mais novos, o ceticismo e a experiência dos mais velhos e o papel central da geração intermédia. A tese principal dele é que a convergência disto tudo podia levar a um ponto de ruptura, a tal ebulição social. O que fica desta análise é uma visão muito dinâmica da sociedade, não é? E talvez pouco intuitiva para alguns. Aquelas estruturas que parecem super sólidas, permanentes governos, grandes empresas, instituições antigas, são apresentadas aqui como vulneráveis a forças que vêm de grupos que o próprio sistema tende a ignorar ou a explorar. Exatamente. E a metáfora da ebulição, inspirada no Prigogine, é muito interessante porque sugere que as grandes mudanças sociais podem não ser lineares, nem graduais. Podemos ter longos períodos em que a tensão vai crescendo por baixo da superfície, sem parecer que algo muda muito, e depois uma transformação relativamente rápida e fundamental. Não seria só ajustar o sistema que existe, mas passar para outra coisa, um paradigma diferente. É uma perspectiva que nos convida a olhar para além do que parece estável à superfície. Fica, então, se calhar, uma questão final para pensarmos que vem diretamente destas ideias de 2016. Se aceitarmos, só para argumentar, esta descrição do Zogby das forças em jogo, a exclusão institucional de um lado e o potencial de ligação entre gerações, jovens éticos, intermédios ativos, séniores céticos do outro. Onde é que poderíamos ver hoje, quase uma década depois, os sinais mais claros dessa ebulição ou dessa conexão de forças que ele antecipava? Que fenómenos sociais, económicos, tecnológicos dos últimos anos poderiam ser lidos como sinais dessa tensão a crescer ou dessa reconfiguração que talvez já esteja a acontecer? Fica a reflexão. Obrigado por nos terem acompanhado nesta análise.